Olá, vamos refletir sobre alguns temas da Bíblia. O tema que eu queria abordar com vocês hoje é a traição de Judas. Por quê? Porque há inúmeras coisas que nós podemos fazer na vida que não tem volta. É mais ou menos como se nós quebrássemos ou deixássemos cair uma taça de cristal. Não adianta nós tentarmos remendá-la. Colar não irá resolver. Jamais ela será a mesma, jamais ela será como era anteriormente. A traição de Judas também nos mostra que nunca o relacionamento de Jesus com Judas e de Judas com Jesus poderia ser o mesmo. Judas não se arrependeu. Judas sentiu remorso, foi e se enforcou. Mas mesmo que ele tivesse se arrependido, as consequências da sua traição, as consequências dos seus atos, teria tido consequências irreversíveis. Não teria como voltar atrás, pois Jesus havia sido preso, torturado e morto. Porque Judas o traiu, porque Judas o vendeu por 30 moedas de prata. O que corresponde hoje a R$ 1.992. Porém, no contexto que está escrito, daria 6 meses de trabalho. Mas mesmo assim, imagine só, o valor de 6 meses de trabalho por uma vida, e principalmente pela vida do Filho de Deus, é um horror, é um escândalo. Nas nossas vidas nós tomamos atitudes e nós rompemos laços, assim como Judas rompeu seu laço com Jesus e depois a situação tornou-se irreversível. Depois da decisão tomada, nós tomamos muitas decisões que são irreversíveis pelas consequências. Não há como nós voltarmos a admirar uma pessoa que nós perdemos a admiração. Não há como nós desvermos coisas que nós vimos, dessabermos, entre aspas, o que nós já sabemos. Não tem como nós ignorarmos o que nós sabemos. Não tem como nós voltarmos a termos bons olhos com pessoas que nós nos decepcionamos. E a maioria das vezes, e com a maioria das pessoas, nós não sabemos nada dela. Mesmo quando nós moramos debaixo do mesmo teto, nós conhecemos muito pouco a pessoa que vive conosco, que convive conosco diariamente. Porém, quando nós estamos debaixo do mesmo teto, nós conseguimos ter pelo menos um vislumbre de quem a pessoa seja. Agora, se não moramos juntos, não tem como nós conhecermos. Nós projetamos e nós idealizamos e nós desenhamos personalidades e pessoas que são imagens falsas, são completamente enganosas, errôneas. As pessoas não são aquilo que elas mostram. Nós não projetamos a pessoa que nós somos. Nós projetamos a pessoa que nós queremos que os outros vejam em nós, enxerguem em nós. Ninguém é transparente. Ninguém é sem máscara, sem camuflagem. Todos nós usamos muitas máscaras, conforme o ambiente, conforme a conveniência, conforme a necessidade. E quando nós descobrimos a pessoa por trás da máscara e nós nos decepcionamos com essa pessoa, nós descobrimos quem é realmente essa pessoa, quem de fato e o que de fato ela sente por nós. Não há como nós revertermos essa situação. A taça de cristal quebrou, não tem como colar. A traição de Judas foi descoberta. Não tem como distrair. Não tem como voltar atrás.
Isso não é porque a pessoa é ruim, é porque todos nós somos multifacetados. Temos diversas faces, diversos ângulos, diversas coisas boas e coisas ruins em nós, diversos traumas, diversos traços, diversas marcas. E tudo isso faz com que nós nos adaptemos às diversas situações da vida, usando projeções, usando máscaras, fazendo com que nós sejamos atores no palco da vida. Tudo para sobreviver, tudo para não nos machucarmos, não nos magoarmos, tudo para nos protegermos. É por isso que nós mentimos às vezes. Não uma mentira patológica, não uma mitomania, que são pessoas viciadas na mentira e ainda acreditam na mentira que elas contam. Mas eventualmente nós mentimos para nos livrar de alguma consequência ruim. Nós mentimos eventualmente para nos protegermos. E é muito triste quando nós amamos uma pessoa, convivemos com essa pessoa durante muitos anos. Às vezes convivemos desde que éramos pequeninos, tanto a pessoa quanto nós, ou nós adultos e a pessoa pequena, e vai crescendo. Enfim, quando essa convivência ela se dá por décadas e nós descobrimos que essa pessoa não amava coisa nenhuma, ou não nos amava coisa nenhuma, que ela não tinha o sentimento que nós tínhamos por ela, que ela não correspondia, que era falso, que não era verdadeiro, que nós somos descartáveis para essa pessoa. É muito ruim, é muito triste, é decepcionante. Mas também nós, muitas vezes, fazemos isso com os outros. A pessoa acha que nós a amamos profundamente e, na verdade, nós não a amamos profundamente. Ou estamos acostumados com ela, ou apenas gostamos. Ou apenas temos que conviver, como é no trabalho, por exemplo. Aguentamos alguém por determinado tempo, por necessidade de manter o emprego, por exemplo. Então, coisas que são irreversíveis acontecem muitas vezes nas nossas vidas. Temos que abrir mão de pessoas, temos que abrir mão de algum bem que temos, alguma propriedade, algum objeto de estimação. Abrimos mão, sentimos e continuamos. No caso de Pedro, por exemplo, ele negou Jesus, mas ele se arrependeu. Ele não sentiu remorso. Judas sentiu remorso. Remorso não é arrependimento. O remorso leva à morte e o arrependimento leva à vida. Pedro se arrependeu e se reconciliou com Jesus. Mas Pedro, ao negar Jesus, ele não estava tendo uma atitude irreversível. Pois a consequência dele negar a Jesus não era a morte do próprio Jesus. Então são situações diferentes, são escolhas completamente diferentes. E nós temos que escolher sempre a vida. Temos que escolher sempre a nós mesmos, protegermos, nos ampararmos, pois ai de nós, se não fosse nós mesmos e Deus. Amém.